Fala, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Prof. Thali e aqui no meu canal no YouTube eu compartilho vídeos aí de linguagem, português, redação e literatura focados no Enem ou em outros concursos públicos, tá certo? Se você tem algum desses objetivos, você pode dar uma olhadinha lá na playlist, que às vezes você encontra vídeos mais direcionados, né, mais focados naquilo que você está buscando. E você pode também sempre deixar comentário, fazendo sugestão de conteúdo para outros vídeos. Assim eu posso sempre trazer conteúdos úteis, né, para o estudo de vocês, tá certo? No vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar sobre a estrutura da redação do Enem, ok? A estrutura da redação é um aspecto muito importante, é avaliado por cada banca de uma maneira muito específica. Então, para quem está fazendo o Enem, é importante entender, né, quais características são fundamentais que o seu texto, né, tenha para que você consiga uma nota 900 mais no Enem, ok? E é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Para começar, né, eu queria pedir, se você está chegando aqui por agora, por favor, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo. Se você já está aqui, deixe um like também, deixe um comentário, deixe uma sugestão, deixe um feedback, para que o trabalho possa ser engajado, alcance novas pessoas, né? E também para que eu possa sempre trazer vídeos, assuntos e questões direcionados, né, aos desejos e objetivos que vocês apresentam para mim. Então, essa troca é muito, muito, muito importante. Beleza, vamos lá então para a redação do Enem, para falar da estrutura desse texto, o que ele precisa apresentar. Antes de tudo, qual é o tipo textual da redação do Enem? O tipo textual da redação do Enem é o texto dissertativo argumentativo. Esse tipo de texto, ele requer de nós exatamente um posicionamento, né, a respeito de algum assunto, para que a gente possa demonstrar a nossa opinião e defender a nossa opinião, ok? Então, ele é um texto onde você vai dissertar sobre um tema e, ao mesmo tempo, você vai argumentar, né, nesse tema, defendendo um posicionamento seu ali, certo? Esse tipo de texto, ele já tem algumas características que são essenciais e dependentes de concurso, seleção, banca. Por exemplo, tem que ter um tema, né, bem explícito, tem que ter argumentos, tem que ter uma opinião explícita, porque senão fica só um texto expositivo, tá certo? Então, essas características, a estrutura, tem introdução, desenvolvimento e conclusão, é fundamental para todo texto dissertativo argumentativo. Toda introdução precisa apresentar o tema que será abordado. Toda introdução precisa contextualizar o tema. Toda introdução precisa indicar o que será debatido no texto. Portanto, apresentar a opinião, né, o posicionamento que vai ser definido ao longo do texto. Todo texto dissertativo argumentativo precisa ter desenvolvimento, e nos desenvolvimentos a gente precisa encontrar argumentos explícitos, com uso de conhecimento, de mundo, dados, né, fontes, filosofias, né, teorias que embasem, que justifiquem, né, os nossos argumentos, as nossas ideias. E precisa ter uma conclusão, que não necessariamente precisa de uma proposta de intervenção, mas todo texto dissertativo argumentativo precisa de uma conclusão, e essa conclusão deve fazer uma retomada, né, deve sintetizar aí essas ideias que foram defendidas ao longo do texto. Porém, para o Enem, é fundamental que, além dessas características que são gerais desse tipo textual, você apresente também aquelas características que são específicas da banca, ou seja, específicas da seleção do Enem. Por que eu estou falando isso? Porque muitos de vocês, além de estudar para o Enem, estudam também para concursos públicos. E é muito importante que você tenha em mente que nem todo concurso, nem toda seleção cobra o mesmo estilo de redação, ainda que seja o tipo textual, dissertativo, argumentativo. Então, é a mesma redação, mas não são as mesmas exigências, por assim melhor dizer, né? Portanto, na redação do Enem, é essencial que você apresente uma proposta de intervenção
e que essa proposta de intervenção venha na conclusão e que tenha 5 elementos. O agente, quem vai fazer, a ação que vai ser feita, o modo ou o meio como essa ação será realizada, né? A finalidade, ou seja, o objetivo dessa proposta de intervenção. E um desses 4 elementos tem que ser detalhado. Então, esses 5 elementos é chamado de detalhamento, ou seja, você tem que explicar, esmiuçar melhor algum desses elementos, ou mais de um, tá certo? Isso para o Enem, se você não faz, você está perdendo 200 pontos, porque a competência 5 do Enem é só proposta de intervenção, tá certo? Então, é uma habilidade que o Enem quer que o candidato tenha. Portanto, quem vai fazer Enem precisa desenvolver isso na redação. Se você for fazer outros concursos, né, outras seleções, talvez não seja necessário, porque muitas dessas seleções não exigem essa proposta de intervenção. Então, sempre que você está estudando para uma seleção específica, você precisa, né, pegar o edital dessa seleção, ler e entender quais são os critérios que são avaliados nessa seleção específica. Assim você não vai perder tempo, né, e vai otimizar o seu tempo de produção e, ao mesmo tempo, você vai também otimizar a sua produção textual, a sua escrita, certo? Beleza, dito isso, pessoal, sabendo aí que a gente precisa da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, agora, né, voltaremos para a redação do Enem, focando especificamente no que eu preciso apresentar em cada uma dessas partes para que o meu texto tenha aí a estrutura adequada. Primeiro parágrafo, introdução. É um parágrafo de introdução somente, tá certo? Um parágrafo de introdução, ele tendo ali por volta de 6 linhas, né? Uma média aí, pode ter um pouco a menos, um pouco a mais, mas essa média de 6 linhas é suficiente para que você apresente todas as informações necessárias em uma introdução. Ela precisa ter aí, no mínimo, 3 partes, né? Que é, primeiro, a apresentação do tema, segundo, problematização do tema, e terceira, a tese, que é a sua opinião explícita. Beleza? Vamos desmiuçar um pouco mais isso. A apresentação do tema. Você pode apresentar o tema já na primeira frase, né? Então, a cidadania você já define ali o tema, já coloca, né? O uso sustentável da água é importante. Você já começa a introdução dessa forma, apresentando o tema e definindo o seu tema. Mas você pode também começar a sua introdução apresentando um repertório sociocultural, né? Que depois você vai relacionar ao tema e a problematização. Então, você pode começar a sua introdução apresentando um filme, apresentando uma pequena narrativa, apresentando um trecho de uma música, e explicar, né, o que se desenvolve nesse, explicar de maneira bem objetiva, né? O que esse trecho de música quer dizer, ou o que essa obra, né, discute, esse livro que você citou, qual é o tema principal, ou qual aspecto que você quer tirar dessa obra. Se é um filme, né, que filme é esse? E também o que desse filme é importante para você apresentar o tema. Então, tal filme que aborda tal tema, né? Discute, dentre outras questões, tal aspecto. Esse aspecto é o seu tema, pronto. Então, a primeira frase você apresentou o repertório sociocultural e já relacionou esse repertório sociocultural com o seu tema, ok? Para que, né, a apresentação do tema não fique ausente, porque a gente precisa saber qual é o assunto que você vai discutir naquela redação, ok? E lembre-se, você vai escrever sua redação como se o corretor não soubesse de nada. Porque se você considerar que o corretor já sabe qual é o tema, o que tem no texto motivador, você vai escrever, não preciso colocar isso, porque ele já sabe. Não faça isso, porque o corretor está olhando para o teu texto como se ele não soubesse de nada. É claro que ele vai ter acesso aos textos motivadores e tal, mas ele está olhando para o seu texto tentando identificar se na sua escrita você apresentou as características necessárias, ok? Eu posso ler a sua redação e dizer, eu sei o que ele quis dizer. Ele quis dizer isso, mas ele disse não. Então, ele não consegue o ponto, beleza? Tá certo. Não tem que apresentar o tema, tem que problematizar o tema. O que é problematizar? Gente, toda a redação do Enem, ela trabalha com algo que tenha problemas, tá certo? Tanto é que ela pede o quê? Uma proposta de intervenção. Ela não ia pedir uma proposta de intervenção para melhorar, né, ou combater algo se não tivesse um problema ali. Então, quando vier um tema muito aberto, como, por exemplo, a publicidade infantil em questão no Brasil, você vai buscar encontrar quais são os perigos que podem ocorrer dentro desse tema, quais são os prejuízos que podem ocorrer dentro desse tema, para que você encontre os problemas.
Então, apresenta o que é a publicidade infantil, logo depois apresenta alguns, né, dos pontos negativos dessa publicidade infantil, algumas problemáticas que envolvem a publicidade infantil, porque aí você vai conseguir puxar a sua tese. Quando você apresenta o problema, você já está, de certa forma, indicando qual é a sua opinião. Você está indicando qual é o seu posicionamento, melhor dizendo. E aí, quando você apresenta a sua tese, que é uma frase onde você vai afirmar, né, os argumentos que embasam a sua ideia, essa sua tese ela vai estar relacionada com o que você disse na problemática. Então, se você está dizendo, debatendo o tema da educação, apresentou o tema, você citou um filme que fala sobre educação, e nesse filme se problematiza, por exemplo, as desigualdades sociais dentro da educação. Ok, então você vai apresentar o filme, dizer que esse filme aborda a educação e discute, né, as desigualdades sociais dentro dessa esfera social. Beleza. Apresentou o tema, apresentou a tese, vai problematizar. Nesse sentido, né, a educação brasileira puxa, né, para a realidade do Brasil. A educação brasileira tem enfrentado muitos problemas, principalmente a educação pública. Por quê? Pronto. Quando você diz que ela tem enfrentado problemas, o que ela, né, precisa melhorar algum aspecto, isso é um posicionamento seu. E quando você vai para a tese, você vai agora apresentar, reafirmar o seu ponto de vista, apresentando seus argumentos. Então, isso ocorre, ou seja, os problemas da educação brasileira ocorrem ou persistem, pois ainda falta investimento de qualidade, né, um investimento bem direcionado à educação pública, né, e aí você coloca outro argumento. Então, quando você diz que isso ocorre por causa disso e daquilo, você está construindo uma tese. Você está dizendo que existe um problema, a educação brasileira tem problemas, isso é uma opinião, e você está dizendo quais são os argumentos que embasam a sua opinião. Tem problemas porque falta isso, então isso acarreta, né, em problemas para a educação. Tem problemas porque falta aquilo, e aquilo acarreta problemas na educação. Certo? Vamos ver o exemplo aqui para a gente ver como isso se apresenta. Então, aqui eu coloquei a apresentação do tema em vermelho, problematização do tema em azul e tese em laranja. Vamos ver como está lá o nosso exemplo. Na segunda metade do século XVIII, os escritores da primeira fase do romantismo elevaram de maneira completamente idealizada o indígena e a natureza à condição de elementos personificadores da beleza e do poder da pátria, quando, na verdade, os nativos continuaram vítimas de uma exploração desumana no momento em questão. Bom, então aqui nessa primeira frase, né, do parágrafo de introdução, essa candidata ela vem e apresenta o tema com o uso de repertório, certo? A grande maioria das redações nota meia do Enem apresentam um repertório na introdução e nos dois desenvolvimentos. Então, já é uma característica que você, se tem esse objetivo de garantir 900 mais, você pode já treinar, sempre mantendo esse objetivo, que tenha um repertório na introdução, um no desenvolvimento 1 e um no desenvolvimento 2 no mínimo, ok? Ela apresentou o repertório sociocultural, a questão da fase, né, a primeira fase do romantismo, e ela explica esse repertório, porque é importante mostrar que você sabe do que você está falando, ok? Justamente para evitar o quê? Essas coisas genéricas que a gente coloca. Às vezes a gente não sabe do que a gente está falando, só decorou aquela frase, colocou lá, explique, porque quando você explica, você mostra que você sabe do repertório que você está falando. Diga a fonte, diga quem publicou, o autor, tá certo? O ano, enfim, as informações que você tem e explique, porque isso é que vai garantir, né, essa autoria na sua redação, beleza? Competência 3. Depois, segunda parte, sem desconsiderar o lapso temporal, hoje nota-se que, apesar das conquistas legais e jurídicas alcançadas, a exaltação dos indígenas e dos demais povos tradicionais não se efetivou no cenário brasileiro e continua restrita às prosas e poesias do movimento romântico. Então, aqui na segunda frase, a autora, primeiro, puxou o tema, né, dessa valorização ou dessa desvalorização para o contexto atual, ok? Que é essencial que você faça isso. E ela, primeiro, abre a concessão para dizer que houve, sim, né, alguns avanços em conquistas legais e jurídicas, porém, esse alcance ele não se efetiva na prática de uma maneira, né, satisfatória. Então, é muito importante também que você tenha cuidado, né,
levantar essas considerações que mostram assim, olha, eu sei que em relação ao tema já houve algum avanço, ou eu sei que em relação ao tema, né, algo já está sendo feito, só que isso que está sendo feito muitas vezes não está sendo suficiente, porque se já tem sendo alguma coisa já está sendo realizada para tentar enfrentar o problema, e você diz que nada está sendo feito, isso já mostra um desconhecimento sobre o tema, e isso prejudica a sua redação, certo? E, por último, a tese, né? A partir desse contexto, é imprescindível compreender os maiores desafios para uma plena valorização das comunidades tradicionais no Brasil. Então, aqui ela apresenta a tese dela, ela não apresenta os argumentos explícitos, mas ela apresenta que ela vai trabalhar quais são, né, as causas, né, os maiores desafios para essa plena valorização, tá certo? Então, parágrafo de introdução. Desenvolvimento. Qual é a estrutura do parágrafo de desenvolvimento 1? O desenvolvimento 1, você vai apresentar o seu primeiro argumento. Então, tem que ser 2 argumentos, tá certo, gente? 2 ideias, ok? Depois eu vou gravar aqui para vocês a aula, né, de como que a gente pensa a tese da nossa redação, para a gente já pensar os argumentos. Então, eu posso pensar em causas e consequências do problema, eu posso pensar 2 causas do problema, eu posso pensar 2 consequências do problema, tá certo? Para escolher o quê? Os argumentos que eu vou utilizar. Os argumentos são as justificativas, né? Ela afirmou lá que não há uma plena valorização atualmente. Então, ela precisa justificar por que ela está dizendo isso. Ela precisa apresentar pelo menos 2 ideias que expliquem ou comprovem por que ela está afirmando que não há uma plena valorização dos povos tradicionais no Brasil ainda hoje. Tá certo? Beleza. Então, é a apresentação desse argumento. A primeira frase do seu parágrafo de desenvolvimento tem que ser o tópico frasal, que é aquela frase onde você apresenta o que você vai desenvolver naquele parágrafo, ok? É uma primeira frase mais curta e ela é fundamental na sua estrutura. Faça isso. Estruture seu parágrafo começando por uma frase que vai apresentar o argumento que você vai defender. 2. Faça a defesa do argumento com o uso de repertório. Utilize repertório nos desenvolvimentos, tá certo? Fundamental. Você pode fazer essa parte 2 em duas frases ou em uma frase só, tá? Mas você pode dividir em 2 frases, ou seja, apresentar o repertório em uma frase e na outra frase relacionar o repertório, né, com o seu argumento. Então, mostrar o que aquele repertório que você apresentou comprova a respeito do seu argumento, beleza? E 3, o desfecho conclusivo, que é uma frase final, tem que ter a frase final do seu parágrafo, ok? Muitas vezes ela vem ali como um período coordenado, mas ela pode vir como uma frase sozinha. E nesse trecho você vai, né, de certa forma, sintetizar a ideia que você defendeu naquele parágrafo, certo? Vamos ver aqui no exemplo. Então, nesse sentido, é inegável, que o escasso interesse político em assegurar o respeito à cultura e ao modo de vida das populações tradicionais frustra a valorização desses indivíduos. Então, essa primeira frase, ela apresentou o argumento dela, que ela vai defender nesse parágrafo. Qual é o argumento dela, gente? De que há um desinteresse político em assegurar o respeito à cultura dos povos tradicionais. Ela está argumentando que o Estado, ou seja, que o governo, né, que o setor público negligencia ou desconsidera, ignora, né, essa valorização dos povos tradicionais. Pronto, ela apresentou a ideia. Isso é tópico frasal. Agora, em azul, ela vai defender essa ideia. Ela tem que explicar para a gente por que ela está afirmando isso. Ela começa. Isso acontece porque, como já estudado pelo sociólogo Boaventura de Souza Santos, há no Brasil uma espécie de colonialismo insidioso. Isto é, então, apresentou o repertório nas palavras, né, mais formais. Agora ela vai explicar para a gente o que é essa ideia do colonialismo insidioso. Isto é, a manutenção de estruturas coloniais perversas de dominação, que se disfarça em meio a avanços sociais, mas mantém a camada mais vulnerável da sociedade explorada e negligenciada. Ponto. Primeira frase do desenvolvimento do parágrafo dela. Ela veio, apresentou o repertório, o sociólogo Boaventura, apresentou o conceito do sociólogo, colonialismo insidioso, e explicou esse conceito. Quando ela explica, né, ela também mostra que ela tem um conhecimento mais amplo, mais profundo do repertório sociocultural, ok? Explicou o repertório e aí agora ela vai relacionar esse repertório com a ideia dela, né, do desinteresse político. Nessa perspectiva, percebe-se o quanto a invisibilização dos povos tradicionais
é proposital e configura-se como uma estratégia política para permanecer no poder e fortalecer situações de desigualdade e injustiça social. Então, observe, meus queridos, que ela fez a coisa bem organizadinha. Ela primeiro apresenta o repertório sociocultural com o conceito que ela vai utilizar, explica o conceito, e aí ela reafirma, agora, amparada no conceito do sociólogo, que, de fato, há uma negligência no Brasil, né? Uma negligência estatal a respeito da valorização dos povos tradicionais, e que essa negligência já é estudada pelos teóricos e chamada de colonialismo insidioso, ou seja, é um projeto, não é um acaso que há essa desvalorização. Beleza? Então, ela pode afirmar isso porque ela utilizou ali o repertório sociocultural. E aí, por último, em laranja, o desfecho, que é a parte onde ela vai sintetizar as ideias que ela defendeu no parágrafo. Dessa forma, tem-se um país que, além de naturalizar as mais diversas invasões possessórias nos territórios dos povos tradicionais, não respeita a forma de viver e produzir dessas populações, o que comprova uma realidade destoante das produções literárias do romantismo. Então, ó, ela vem agora sintetizar a ideia dela, mostrando que nesse país, né, se aceita, primeiro, invasões possessórias dos territórios do povo tradicional. Se aceita por quê? Porque se tem essa ideia. Veja como o argumento dela vai se construindo de uma maneira sólida, porque ela organiza a ideia, tanto na estrutura adequada, como ela vai relacionando tudo que ela utiliza no parágrafo, ela relaciona uma coisa com a outra. Tanto é que aqui, nesse parágrafo, ela retoma os românticos que ela citou na introdução. Isso vai deixando o texto todo costurado, ok? Então, isso fortalece a sua argumentação, mostra também que você pensou o texto, que você, de fato, pensou todos os pontos em comuns que as ideias e os conhecimentos que você utilizou tinham para defender o seu ponto de vista, tá certo? Então, isso valoriza muito a sua redação do Enem. Só voltar aqui rapidinho para chamar a atenção para outra coisa. Ó. Nesse sentido conectivo, isto é conectivo, nessa perspectiva conectivo, dessa forma conectivo. Utilize conectivos entre as frases, no início das frases, ok? Isso é muito importante para a competência 4 da sua redação. Desenvolvimento 2. Bom, vai ser a mesma estrutura do desenvolvimento 1. A diferença é que agora vai mudar a ideia. Então, apresenta o segundo argumento, defende o segundo argumento e faz o desfecho conclusivo. A estrutura é a mesma. Ademais, tá? Ademais é um ótimo conectivo para o desenvolvimento 2, porque ele traz essa ideia de adição de argumentos. É nítido que as dificuldades de promover um verdadeiro reconhecimento e valorização das comunidades tradicionais ascendem à medida que raízes preconceituosas são mantidas. Então, olha só, apresentou tópico frasal, apresentou a ideia que ela vai defender. Qual é a ideia que ela vai defender? É de que existe, né, uma dificuldade de ter efetivamente um reconhecimento e valorização dessas comunidades por conta de raízes preconceituosas que são mantidas. Então, ela está dizendo que o preconceito é uma outra dificuldade para a valorização das comunidades tradicionais. O preconceito é o segundo argumento. Então, o primeiro argumento foi a negligência estatal, o segundo argumento, o preconceito. Veja que ela também não utiliza esses termos coringas, ela utiliza as expressões próprias, né? Ela faz construções autorais para defender argumentos que são, de certa forma, argumentos coringas. A negligência estatal é um argumento coringa, ok? E o preconceito, para alguns temas, ele também pode ser um argumento coringa, tá certo? Vamos ver como ela defende isso. De fato, olha, conectivo, com base nos estudos da filósofa Sueli Carneiro, é perceptível a existência de um epistemicídio brasileiro na sociedade atual, ou seja, há uma negação da cultura e dos saberes de grupos subalternizados, a qual é ainda mais reforçada por setores midiáticos. Ponto. Esse primeiro momento, novamente, a mesma estratégia que ela utilizou no parágrafo de desenvolvimento 1. Apresentou o repertório, apresentou a filósofa Sueli Carneiro e apresentou o conceito dela, epistemicídio brasileiro. Depois ela explica, agora, no lugar disso, ela coloca, ou seja, ela vai explicar, né, de uma maneira mais acessível qual é esse conceito, o que significa esse epistemicídio brasileiro. Explica que, de acordo com esse conceito, existe uma negação, né, dos saberes das culturas tradicionais, que estão subalternizados,
e que essa subalternização é reforçada pela mídia. Entendemos a ideia da filósofa, entendemos o repertório sociocultural. Em outras palavras, apesar da complexidade de cultura dos povos tradicionais, o Brasil assume contornos monoculturais, uma vez que inferioriza e sepulta os saberes de tais grupos, cujas relações e produções, baseadas na relação harmônica com a natureza, destoam do modelo ocidental, capitalista e elitista. Então, agora ela pode dizer que, de fato, afirmar que existe um preconceito no Brasil e que esse preconceito desvaloriza a cultura dos povos tradicionais e que, ao mesmo tempo, invisibiliza, assim, apaga, faz um apagamento desses saberes. Agora a gente entende o argumento dela de que o preconceito contribui para essa desvalorização dos povos tradicionais. Porque, primeiro, ela trouxe um conceito da filósofa, e, segundo, ela explica, que no Brasil a gente vive uma monocultura, e esse monocultura você já pega como também um vocabulário para você utilizar. Monocultura, ou seja, uma cultura que é única, uma unidade, é um único ideal, ok? Pluricultura, muitos, diversidade. No Brasil, pela própria história desse território, desse país, é impossível a gente falar de monocultura, pessoal, porque o Brasil é um encontro de culturas, e essas culturas vão ter uma interferência na nossa identidade nacional, na nossa identidade regional, portanto, não tem como falarmos de monocultura no Brasil, tá certo? E principalmente na sociedade contemporânea, que é uma sociedade da internet, da conexão, então a gente não tem somente as influências culturais que estão presentes aqui no nosso território físico, mas também em outros territórios, ok? E, por último, o desfecho conclusivo, no qual ela vai sintetizar as ideias defendidas. Logo, devido a um notório preconceito, agora ela usa de fato a palavra preconceito, os indivíduos tradicionais permanecem excluídos socialmente e com seus direitos negligenciados. Então, ela só, de certa forma, explica, em poucas palavras, o que ela defendeu aí no parágrafo. Todos os seus parágrafos de desenvolvimento precisam apresentar essa estrutura: tópico frasal, desenvolvimento e desfecho conclusivo. Beleza, gente? Façam isso para que vocês saiam bem na competência 2 e façam isso para que vocês saiam bem também na competência 3, ok? E, por último, nosso parágrafo de conclusão, que na redação do Enem, como eu falei, a gente tem essa exigência, da proposta de intervenção. Portanto, essa conclusão que nós estamos falando aqui neste momento é só e somente só obrigatória para a redação do Enem. Primeiro, tópico frasal conclusivo. Você vai começar o parágrafo indicando que você está encerrando o seu texto, ok? Quando a gente lê a primeira frase da sua conclusão, a gente tem que perceber que você não vai mais trazer nenhum argumento, que você vai encerrar, ok? Sintetizar, concluir as suas ideias. Então, a primeira frase é o tópico frasal conclusivo. A segunda parte, que pode vir em uma frase ou mais de uma frase, é quando você vai apresentar a proposta de intervenção completa. Precisa apresentar a proposta de intervenção completa, pelo menos uma tem que estar completa, ok? Precisa apresentar, porque isso vai ser cobrado, vale 200 pontos. Se você não faz, você perde 200 pontos, e a cada elemento que você não coloca na sua proposta de intervenção, você perde 40 pontos, tá certo? E, por último, o desfecho conclusivo. Vamos ver aqui como ela coloca. Primeiro, tópico frasal conclusivo, portanto, começa com conectivo conclusivo e, portanto, gente, é um conectivo assim, ó. O nosso amor para o parágrafo de conclusão, que ele é perfeito, ele encaixa como nenhum outro conectivo encaixa tão perfeitamente nesse parágrafo de conclusão, como, portanto. Faz-se necessário superar os desafios que impedem a vilanização das comunidades tradicionais no Brasil. Pronto, essa ideia, okay, essa frase, a gente já sabe que ela não vai mais trazer argumentos novos, que ela está afirmando. É necessário superar isso. Então, ela já apresentou os desafios, agora ela vai falar das soluções. Ok? Por isso que vocês não devem colocar frases desse estilo no parágrafo de desenvolvimento, porque isso tem que estar lá na conclusão, certo? Segundo momento, desenvolvimento, aí onde a gente vai ver a proposta de intervenção. Para isso, urge que o Poder Executivo, na esfera federal, amplie a verba destinada a órgãos fiscalizadores que visem garantir os direitos dos povos tradicionais e a preservação de seus territórios e costumes, ok?
Tal ação deve ser efetivada pela implantação de um projeto nacional de valorização dos povos tradicionais, de modo a articular, em conjunto com a mídia socialmente engajada, palestras e debates que informem a importância de tais grupos em todos os 5.570 municípios brasileiros. Isso deve ser feito a fim de combater os preconceitos e promover o respeito às populações tradicionais. Então, olha, ela fez uma proposta completinha e bem detalhada. Ela cita o Poder Executivo como um agente, ela pede ampliação de verba destinada a órgãos fiscalizadores como ação, né? Ela explica, ela detalha esses órgãos fiscalizadores que eles garantir, né, os direitos. Ela amplia, né, essa ação que vai ser feita, né, para garantir os direitos dos povos tradicionais e a preservação de seus territórios. Isso já é um detalhamento. Aí ela diz que essa ação deve ser efetivada, né, pela ou por meio da implantação de um projeto nacional. Então, isso é o modo meio, certo? Quando ela diz de modo articular, em conjunto, ela está detalhando de novo, tá certo? Na verdade, ainda está aqui no detalhamento. E, por fim, ela diz, né, que isso deve ser feito a fim de combater os preconceitos e promover o respeito. É a finalidade. Então, a proposta dela teve os 5 elementos e o detalhamento bem, né, bem detalhadinho mesmo, bem explicadinho, e aí ela consegue os 200 pontos da proposta de intervenção perfeitamente. Por último, o desfecho conclusivo. Afinal, o intuito é que eles sejam tão valorizados quanto os índios na primeira fase da literatura romântica. Então, ela encerra aí dizendo, né, sintetizando, né, que, por fim, o que essa proposta de intervenção fez? Uma valorização efetiva, como era vista, né, idealmente, na primeira fase do romantismo. E aí ela retoma essa questão da literatura romântica que ela citou na introdução e citou também no desenvolvimento 1. Essa retomada, né, de citar algo na introdução e na conclusão é muito relevante. Então, você coloca lá na introdução, né, um repertório sociocultural que ou ele é um ideal que se pretende atingir, né, ou um ideal que se imaginava que existia e você vai mostrar que não se existe, que é o caso que ela faz aqui. Né? Ela mostra que o romantismo idealizava uma valorização de indígena que não existiu na época, não existe hoje, não é isso? Então, ela retoma isso no final como algo que ainda precisa ser alcançado, porque não foi alcançado. A segunda possibilidade é você citar, por exemplo, uma citação de alguém, né, que fala de um ideal que a gente deve buscar sempre. Aí você vai mostrar que esse ideal não está, né, durante toda a sua redação, ele não está acontecendo, e no final você pode retomá-lo como, né, se toda essa proposta de intervenção for feita, esse ideal que foi apresentado lá no início, talvez, né, esteja mais próximo de ser alcançado. Ok? Então, essa estratégia de citar um repertório na introdução e retomá-lo na conclusão é muito relevante para a redação. Sintetizando aí, pessoal, então, o nosso esqueleto da redação, né? Introdução, apresentação do tema, problematização do tema e tese explícita, desenvolvimento 1 e 2, tópico frasal, defesa do argumento, uso do repertório e desfecho conclusivo, e a conclusão, tópico frasal conclusivo, proposta de intervenção completa, ok? E o desfecho conclusivo, tá certo? É isso, pessoal. Valeu pela participação. Mais uma aula, né? Eu coloquei essa frasezinha aqui, vou colocar aí como um chavão nosso, né? Para ver se a gente se empenha, né, em melhorar a nossa produção textual a partir da prática, que a gente pare de buscar só receitas milagrosas, que a gente passe a treinar a nossa escrita, porque é isso que, de fato, né, vai melhorar a nossa produção textual, não só para a redação do Enem, mas para quando você entrar na universidade, você conseguir produzir os seus textos acadêmicos de maneira satisfatória. Então, treine a produção textual, porque isso vai te servir a curto, médio e longo prazo. E para escrever bem, consistência é melhor que intensidade, tá certo? Valeu, pessoal, não deixem de acompanhar lá também no Instagram, @profatali, e deixa seu comentário aí, compartilha o vídeo com outras pessoas que possam estar precisando para estudar para o Enem. E é isso, até a próxima. Beijo!